Olá, amigos da Máquina de Mistérios, tudo bem? Tá todo mundo aí já? Quero já deixar. Eu, eu quero ir deixando. Vocês sabem que eu me enrolo sempre nesse comecinho, né? Ô, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A Cecília Pescara, o Marcão Gre, que hoje eu bati um papão com ele, o Samuel Ramos, todo mundo que está chegando aí. O Nerriman, tá? Obrigado pela presença mais uma vez, pelo apoio que vocês têm dado na Máquina de Mistérios. Já estamos aí, ó, já passamos de 1.000 seguidores, vamos lá, rumo a 2.000 agora, graças a vocês. Hoje nós vamos ter uma excelente live, eu estou com um convidado aqui, ele está aguardando. Eu quero, antes de começar, agradecer um amigão meu aqui, ó, que é o Francisco Pires, ó. Ele me mandou um presente fantástico, ó. O Francisco Pires é pesquisador do fenômeno UFO há anos. Ele tem um trabalho super legal. Ele é editor da revista UFO ali, ele participa. E ele me mandou aqui, ó, carinhosamente, um CD dele autografado. Francisco, muito obrigado. Eu sei que assim que você puder, você vai participar de uma live. Ele participou de vários casos ufológicos. E outra coisa que eu quero falar para vocês, ó, bem legal. Ele não mandou um presente só para mim, ele mandou um presente para vocês também, ó. Esse aqui eu vou estar sorteando numa live, tá? Não sei se vai ser na próxima. Eu vou arrumar um jeito aqui, perdão, de estar sorteando, tá? Volta aqui. Boa noite aí ao Lucas Boer, Carlos Dias, meu amigo, obrigado pela presença. Se eu esquecer, a Maria Cecília de Medeiros, obrigado pelo aquele e-mail, Maria, que você me mandou, muito legal. Mônica Dias. Bom, enfim, boa noite a todos. Eu vou trazer um amigo meu, ele é um cara super gentil, é um hipnoterapeuta muito legal. Ele veio aqui, gentilmente, trazer informações sobre a parte da hipnose para nós. Ele não é um ufólogo, mas ele tem história aí para contar da parte da hipnose. E eu chamo aqui para a gente aqui, ó, o Emerson, meu amigo, que está presente aqui, campeão aí, ele tem um espaço. O Emerson, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu tenho certeza que os seguidores aqui da Máquina de Mistérios, que eu chamo de família Máquina de Mistérios, estão super empolgados aí para te ouvir. Já recebi um monte de WhatsApp, de e-mail aqui, perguntando algumas coisas. Eu falei, ó, não dá para o Emerson fazer uma consultoria, mas ele vai dar um bate-papo muito bom. Então, dá uma boa noite aí, pessoal, Emerson. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson, como o Carlos falou, eu trabalho com hipnose clínica e tenho turmas de meditação. Então, pessoal, assim, ó, como o Carlos falou, eu não entendo muito dessa parte de ufologia, mas eu vou contar para vocês como que funciona a hipnose e dentro da nossa própria mente, como que a gente pode acessar registros que a gente não poderia acessar conscientemente, porque o nosso subconsciente tem muito mais informação do que a nossa parte racional. Legal, Emerson. Emerson, me fala assim, ó, do seu trabalho, como que é seu trabalho? Você tem um espaço lá, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. Ele vai falar da cidade dele, do espaço. Eu vou pôr umas fotos aqui para que vocês possam ter ideia ali do que é do trabalho que ele já vem fazendo há alguns anos aí, né, Emerson? Então eu vou colocar aqui algumas fotos aqui para você contar aí para o pessoal como é que é aí seu trabalho. Uhum. Eu moro no estado de Santa Catarina, Santa Cecília, uma cidade do interior, e o meu trabalho começou, Carlos, assim, eu gosto muito dessa parte da mente humana, porque desde a minha infância, quando eu era pequenininho,
Eu olhava para minha mãe, eu sentava em posições meditativas, porque eu gosto muito disso, e eu dizia para ela, eu consigo parar de pensar. Então, desde que me conheço por gente, Carlos, eu sempre fui fissurado nessas histórias místicas, desde Jesus, Buda, Sé, eu sempre gostei disso. Eu trabalhei 15 anos em empresa, eu fazia a parte fiscal, almoxarifado, controladoria numa empresa madeireira, e daí no ano passado eu cansei de ficar esses 15 anos. Eu ficava observando assim, será que a minha vida é só isso? Eu vou trabalhar com o que eu amo. Realmente eu vou abandonar tudo e vou trabalhar com uma coisa que eu amo. E já fazia 10 anos que eu estudava hipnose e eu tinha turmas de meditação, só que era um hobby para mim, Carlos. Então, quando eu comecei a observar o meu interior, pensei, eu não vou ficar escravo da sociedade, de tudo que ela implantou em mim, comecei a observar minhas memórias, e foi muito bacana, Carlos, o pessoal com certeza que da live é mais aberto, porque eu comecei na área da hipnose, na minha infância, aos 8 anos de idade, eu fazia projeções astrais, eu saía do corpo conscientemente, e com 18 anos me deu depressão. Então, dessa depressão, eu fui obrigado a olhar internamente para mim, porque minha mãe procurou psicólogo, procurou psiquiatra, e daí por último, Carlos, já que ninguém dava mais conta com remédios, nada, eu caminhava e desmaiava, eu caminhava e desmaiava. E a parte mais interessante é que cada vez que eu dormia, se fosse na parte da manhã, da noite, de tarde, se tirasse um cochilo, eu me via fora do corpo nessas projeções. Era muito estranho para mim. Então, a última parte que a minha mãe procurou foi um centro espírita. Ela disse assim: não tem mais como resolver, então vou levar ele para um centro espírita. E a gente sempre foi criado no catolicismo. Aquilo para mim realmente foi um choque de religião, porque eu pensava que ali deve ter demônios, deve ter essas coisas, as nossas crenças limitantes. Então, por último, foi lá. Mas, para resumir a história para vocês, nem ali resolveu. Então, quando eu casei, hoje com a minha esposa, com 22 anos eu casei. E, de repente, eu pensei, ou eu dou um jeito na minha vida, eu tinha tanto medo, assim, que quando anoitecesse, ia à noite, que alguém batesse na minha casa, ou alguém estivesse chegando ali na minha esposa que ia ver, Carlos, era um medo terrível. E daí eu pensei, eu vou começar a observar o meu interior. Ou eu observo, eu ficava louco, Carlos. Eu fui levado para essa área realmente um pouco forçado. E você tem aí, no caso, você superou, é claro, e montou o que é um espaço? Esse Muon significa o quê? O pessoal ficar sabendo. Quer Hipnose ver, e Carlos? meditação. Muon, uhum. O mais engraçado disso, Carlos, quando eu entrava em meditações profundas, eu ficava um tempo na floresta. Teve uma vez que eu saí mais ou menos, Carlos, umas 5 da tarde, eu voltei mais da meia-noite do meio da floresta, assim, onde ninguém me encontrava. E daí, quando eu entrava em meditação profunda, eu entrava em transes sonambúlicos. E nesses transes sonambúlicos, eu ficava 6, 7 horas, e de repente veio uma mensagem muito forte dentro da minha mente subconsciente. E essa mensagem dizia Muon, Muon. Depois que eu fui pesquisar, a palavra Muon em japonês significa silencioso. E até na física quântica, se eu não me engano, Carlos, existe isso dali. Se eu não me engano, é um átomo, alguma coisa assim, algo de atômico, muon, acho que é uma partícula, Carlos. Bom, e daí disso dali, Carlos, eu montei o nome da minha empresa. E daí, para você ter uma base, Carlos, do que eu falo, eu comecei a observar tanto o meu interior, assim, porque eu ficava claramente, ou eu arrumo um fim psicológico para isso, ou se não vou morrer, eu vou ficar louco. Observar meus pensamentos, coisa, que quando eu montei a minha empresa, na primeira semana, Carlos, tinha vezes que eu atendia 7 a 8 pessoas por dia. E 90% dessas pessoas, Carlos, ficava boa. É impressionante o poder que a gente tem quando a gente olha para dentro. Depois desse tempo também, Carlos, hoje se eu disser para você se 100% vegetariano, eu minto. Final de semana, alguma coisinha, assim de carne, qualquer coisa eu como. Mas eu sou realmente, Carlos, assim, eu não como carne mais depois que eu entrei em meditação profunda. O estado da nossa consciência ele fica muito mais ampliado. É muito melhor para você viver no teu momento presente, para você realmente conseguir essa auto-observação da mente quando a gente fica vegetariano, a gente não come carne. Mas, enfim, Carlos, daí depois disso, eu comecei a tratar as pessoas com a hipnose clínica,
A hipnose, ela vai muito profunda, ela vai mexer direto nas tuas emoções mais reprimidas. E com a meditação, Carlos, eu fiz turmas de meditação aqui na minha cidade. E nisso, Carlos, eu vi que você mudando o interior de cada pessoa, começava a mudar o mundo exterior dela. Aí que eu comecei realmente alguns estudos, Carlos, porque existem coisas que você consegue explicar racionalmente, mas quando você vai para o teu subconsciente, tem coisas, Carlos, que realmente não é explicado, vai além da mente, como esses seres que vivem em outras dimensões. Até nas minhas projeções astrais eu vi alguns seres assim, Carlos. É a coisa mais incrível do mundo. E hoje eu ensino técnicas para as pessoas, porque isso funciona com autoridade, que qualquer pessoa realmente pode ter essas projeções e dependendo do estado de consciência dela, realmente ela alcança outras dimensões ou outros seres. Eu deixo para a pessoa experienciar, Carlos, porque hoje no mundo da hipnose existem muitas alucinações hipnóticas. Até se o pessoal procurar lá nos meus vídeos, você pode simplesmente estralar os dedos e dizer para a pessoa, ó, o Gasparzinho está na tua frente, Justin Bieber, ela cria alucinação. E muitos hipnoterapeutas ficaram muito céticos desse mundo astral, dessas projeções, onde vivem outros seres. Enfim, Carlos, é bem profundo essa parte da hipnose clínica. Legal. E como que você define a hipnose? Uma definição? É um procedimento conduzido por um profissional? Tem que ser qualificada, é claro, né? Porque o que você acha? Como é que está hoje? Vamos dizer esse segmento? Porque eu vejo assim, nós aqui que estamos na internet, toda hora é um curso, alguma coisa de hipnose, é realmente um crescimento, uma aceitação da hipnose, ou, ou simplesmente, vamos dizer, uma febre, como foi a febre da programação neurolinguística alguns anos atrás? Aham. Na realidade, sim, Carlos, a hipnose é algo um pouco além da programação neurolinguística. Vamos dizer ainda que a programação neurolinguística dá para ser usada no processo de hipnose, sim. A hipnose não é mais, Carlos, para mim explicar para vocês, assim, claro, racionalmente, um resumo, ela é foco e concentração. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você balança um bebê para dormir, que ele está caindo no sono, isso já é o processo de hipnose. Sempre que a tua mente está viajando passado e futuro, isso já é um transe, considerado um transe pequeno, mas é um transe já de hipnose. Toda hora a gente entra no processo de hipnose. Então a gente usa técnicas, eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó, como é que a gente trata na clínica? Claro que tem que ser com um profissional, até tem algumas regressões de vidas passadas na internet, eu sou totalmente, Carlos, contra essas regressões, não deveria existir, porque realmente, apesar de um processo simples, se você não for guiada por um profissional, você pode trazer traumas profundos, ao invés de você ajudar a pessoa. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma cliente minha me procurou, ela tinha mais ou menos uns 60 anos de idade, ela disse, Emerson, eu tenho medo do escuro. E daí, como é que você trata aquilo ali? Eu fiz uma regressão de memória e eu perguntava para ela conscientemente, de onde veio esse medo do escuro? Ela dizia que não lembrava. Então, veja só que interessante isso, Carlos. Nessa regressão de memória, ela voltou no tempo, ela disse que se via, ó, Emerson, eu tenho 5 anos de idade, eu tô com meus irmãos dentro de casa, acabou a luz e tem um homem batendo na porta. E dali veio o trauma dela. Para você ter uma base, Carlos, o quão profundo é a hipnose, existem estudos americanos que dizem assim, ó, você precisa de 600 sessões de psicologia, porque a psicologia trabalha na mente consciente, e 6 de hipnose. A hipnose realmente é um processo muito profundo. Então, quando eu tratei essa mulher, voltando para a história ali, eu disse para ela, simplesmente entre lá, abrace aquela criança que era ela, regredida, e acenda a luz. Quando você acender a luz, o medo desaparece. Carlos, foi 2, 3 sessões, a mulher desapareceu com medo que ela ficava com 20, 30 anos, desde a infância dela, trauma do escuro. Realmente a hipnose é muito profunda. Também nisso, Carlos, alguns hipnoterapeutas também, porque hoje em dia não tem lei para hipnose, porque tudo é hipnose, tudo. Se vocês observarem a mídia usa hipnose toda hora. Quando uma pessoa está
vendo um jogo de futebol, por exemplo, e a mão dela começa a suar, ela já está hipnotizada, ela está realmente olhando ali, ela pensa, meu Deus, hipnotizada. Ou quando você perde a chave do carro, sua mente viajou, você, onde é que eu pus a chave do carro? Aquela hora já é hipnose. É muito usada também, Carlos, sem ofender nenhuma religião, em cultos religiosos, principalmente evangélicos, é usado muito a hipnose. As únicas pessoas que não podem ser hipnotizadas é quem tem esquizofrenia, síndrome de Down ou quem tem epilepsia. Realmente essas pessoas têm um processo ali, se você for mexer na mente delas, pode piorar muito a situação delas. Mas, enfim, ela é Elas não, técnica usada, elas não pode dizer, devem Carlos, ser, elas na ou verdade elas não não, não devem. Por exemplo, não devem. o esquizofrênico, Carlos, ele não tem foco e concentração. Por exemplo, o transe, que uma pessoa normal entra, vamos dizer assim, 5 minutos, você já é capaz de deixar uma pessoa em transe, você sabendo as técnicas. E o esquizofrênico, Carlos, eu tenho um amigo meu que é esquizofrênico, a gente tentou uma vez com ele, e foi mais de 3, 4 horas para criar um relaxamento dele. Realmente a parte, quem entra em transe profunda é que tem uma concentração muito avançada na hipnose, muito, vamos dizer assim, a O que concentração dele é define, muito forte. Emerson, o que define o que é um esquizofrênico, no caso? O que uma pessoa O agitada, uma pessoa... esquizofrênico, o esquizofrênico, na realidade, Carlos, ele vive em outro mundo, ele não tem concentração. É parecido, Carlos, claro que num grau muito menor que a síndrome de Down, a esquizofrenia. Porque ele vive assim, a concentração, se ele for ler um livro, Carlos, a mente dele vive viajando, ele não consegue. Parece que ele está realmente 24 horas hipnotizado, só que ele não consegue ser guiado por alguém, porque a concentração dele, quando você diz assim, feche os olhos, imagine uma flor, imagine isso, ele já a concentração dele começa a viajar, ele não consegue se concentrar em nada, Carlos, nada. A esquizofrenia realmente atinge uma boa parte aí da população e é horrível. Eu sei que eu tenho um amigo meu ali, e é complicado, porque eu não conheço, Carlos, uma terapia que vá mais profunda que a hipnose. A hipnose realmente é usado muito no Oriente, você consegue fazer cirurgia sem anestesia, tem casos aí que uma mulher fez uma cirurgia do coração, eles abriram o coração dela, ela não sente dor nenhuma e fizeram a cirurgia, fecharam sem anestesia. Realmente a hipnose ela está crescendo no mundo e não tem nada de misticismo, é foco e concentração. Só que quando a gente coloca uma pessoa em transe, a gente começa a trabalhar no subconsciente dela, realmente ele dá alguns estados alterados de consciência. Existem pessoas sonambúlicas, que a gente chama, que elas são muito sensíveis e elas começam a acessar essas outras dimensões. Apesar de alguns hipnoterapeutas não acreditar nisso, porque a hipnoterapia ficou muito assim, Carlos, muito materialista. Os caras pensam que realmente eles sabem tudo, e quanto mais a gente vai mexendo, quem trabalha com clínica, eu trabalho há mais de 1 ano, eu estudei 10 anos de hipnose, me preparei bem para depois trabalhar com clínica, porque não é bem assim, você simplesmente fazer um cursinho e sair fazendo hipnose clínica. A clínica realmente, Carlos, é muito profunda. E daí a gente não sabe o que vai encontrar na mente de cada pessoa. O Emerson, você acha que, já a gente vai entrar um pouco mais na coisa da ufologia, mas você acha que essa hipnose, vamos chamar de circense, sabe? Essa hipnose de que a pessoa pode isso atrapalhou muito o pessoal da hipnoterapia, o pessoal que usa a hipnose como um recurso de cura, de superação de traumas e de tudo que a gente sabe. Sim, eu vou dar a minha opinião, é claro, Carlos, cada hipnoterapeuta tem uma opinião disso. Realmente existe a hipnose de palco, onde você gruda a mão das pessoas, você faz alucinação, você faz aquela ponte, existe aquilo ali, só que vai depender muito, Carlos, da intenção daquela pessoa. Quer ver? Eu vou dizer para vocês assim, ó, por exemplo, quando a gente vai num culto religioso, quer ver? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Se vocês ficarem olhando para cima, assim, ó, para cima, em algum momento os olhos de vocês vão pestanejar, sem levantar a cabeça. Então, nesse momento que pestaneja, existem pessoas muito sensíveis à hipnose, eles já vão entrar em transe. Então, quando a gente chega numa parte assim mais religiosa, vou dar um exemplo para vocês,
quem está ministrando o culto religioso normalmente está em cima de um palco. E a pessoa vai ficar olhando para lá, para cá, para lá e para cá, e eles vão dar um toque na testa, que nesse terceiro olho a pessoa vai cair. Ele vai dar um estado realmente alterado de consciência. Então, como nesses cultos religiosos é usada a hipnose, alguns, Carlos, têm uma intenção maravilhosa, realmente vão ajudar aquela pessoa, e alguns também usam para ganhar muito dinheiro, para extorquir dinheiro das pessoas, e daí nisso também, Carlos, atrapalhou um pouco a hipnose clínica, no meu ver, porque até os filmes, essas coisas, eles embutem na mente da pessoa que ela vai fazer tudo que o hipnólogo quiser. E na hipnose clínica não funciona bem assim. O hipnólogo, se você fica toda hora consciente, conversando, só que você vai acessando esses estados e o hipnólogo vai te guiando. Se você chega na hipnose clínica ali para a pessoa, me dê tua senha do Facebook, me dê isso, me dê aquilo, ela não vai fazer. Ela não vai, ela está totalmente consciente, o subconsciente vai proteger a integridade. Só que daí existem alguns transes e algumas técnicas, Carlos, que a pessoa realmente ela faz o que a pessoa não quer. Por exemplo, eu já peguei pessoas aqui que disse para mim, ó, Emerson, eu tenho trauma da hipnose, porque uma vez um padre me hipnotizou e fez eu imitar um macaco na frente de todo mundo. Então, aquilo ali, Carlos, deu o subconsciente dela, como aprofundou demais, ela nem percebe. Depois que ela voltou, ela pegou trauma daquilo. Então, a gente tem que cuidar muito. Eu sempre, as brincadeiras que eu vou fazer, Carlos, eu digo para a pessoa, nós vamos fazer brincadeira. Você gosta? Eu nunca faço brincadeira de mau gosto. Porque existem realmente pessoas, dependendo da intenção, que usam isso. E também tem, Carlos, muita usada a hipnose nessa parte cigana, porque dos meus 6, 7 anos de idade, eu tenho vagas lembranças disso, vinham muitos ciganos perto da casa da minha mãe e eles ficavam num campo. E eu ia ver lá, eles ensinam as crianças desde pequeno. E o mais incrível, Carlos, na hipnose, quando você acredita, tem uma energia que você movimenta ali realmente, uma energia do pensamento, que eles chamam de magnetismo animal. Se um cigano chega para você e diz assim, ó, esse mato aqui vai te curar, e a pessoa acreditar, Carlos, é algo incrível, porque hoje no Brasil nem dá para dizer que cura, porque curandeirismo é crime, mas já tem estudos científicos disso, que realmente você acreditar, você vai começar a mexer estruturas no teu DNA que pode realmente ocorrer um processo de cura física. O Emerson, assim, os mais conhecidos, né? Então, o objetivo da hipnose, na verdade, ela foi lá no passado, porque eu acredito que todo mundo, a gente que não é dessa área, sempre vai lembrar de ter ouvido alguma vez sobre Freud e sobre Milton Erickson, né? Que eram psicanalistas, se eu não me engano, e eles estudaram profundamente, são autores de muitas literaturas nessa área. Então, o objetivo real é para o bem da humanidade, é isso? Isso, porque assim, ó, quer ver, Carlos, se vocês pegarem a hipnose, ela é muito além de Freud. Se vocês observarem, tem os papiros do Antigo Egito, tem os templos do sono, que eles chamam lá, Carlos. Naquela época, naqueles templos, os caras usavam hipnose. Eles faziam projeções astrais, Carlos, incrível. Até se eu não me engano, não sei também se o homem foi para a Lua, mas tem livros realmente que contam que antes de ir para a Lua, teve pessoas que fizeram projeções, já viram o que tinha na Lua, voltavam para o corpo. Os Estados Unidos usavam muita hipnose. Até Milton Erickson, eu conheço algumas técnicas dele, mas eu crio minhas próprias técnicas, sabe, Carlos? E Freud, para vocês terem uma base do que eu falo, quer ver? Vou contar um pouquinho para vocês, não que eu seja contra, porque tem uma briga também, Carlos, aí entre a psicologia, os caras da hipnose, do coach, ao invés deles se unirem, há uma briga, porque realmente o sistema, ele não quer libertar as pessoas. Existem psicólogos que vão usar a hipnose, que se eles gravarem alguma coisa, eles podem realmente perder até o certificado deles lá de psicologia, e eu acho que eles deveriam se unir, eles deveriam realmente estudar. Quando o Freud estava para morrer, ele falou assim, cara, existem dados disso daí, ele disse assim, se eu tivesse conhecido a hipnose,
estudado profundo, porque Freud abandonou a hipnose por um tempo. Eu não teria inventado a psicanálise, porque a psicanálise vai demorar muito mais tempo, Carlos, do que uma hipnose clínica. A hipnose clínica você tira o trauma da pessoa realmente, Carlos, muito rápido. Em uma sessão, ele já tem uma melhora. Meu Deus, Carlos, existem pessoas que eu peguei aqui que fizeram uma única sessão de hipnose e que estavam mais de 10 anos com depressão. Isso daí, para quem quiser ver lá, pode ver no meu Instagram, depois seguir lá, você vai ver que realmente isso daí é verdade, isso daí pode acontecer, não com todas as pessoas, Carlos, mas pode acontecer. E é muito legal isso aí também, Carlos, o Freud, ele tinha um discípulo chamado Jung, e esse Jung, ele foi para a Índia, os dois trabalhavam juntos. Quando ele chegou lá na Índia, Carlos, esse Jung viu os estados alterados da consciência que o pessoal entrava. Ele via que o pessoal lá, Carlos, amputava a perna em transe hipnótico, sem anestesia, sem nada. Ele se assustou. E daí, quando ele estava saindo da Índia, ele encontrou um homem, e o homem disse para ele, Jung, se você realmente quer fazer uma psicologia profunda da mente humana para o Ocidente, você sobe numa montanha, essa montanha é chamada de Anunnatila, se eu não me engano, e vai lá e procura um homem, Ramana Maharshi. Esse Ramana Maharshi, na época, era considerado um iluminado, uma pessoa que alcançou um estado de consciência muito profundo. E daí o Jung saiu da Índia, não procurou Ramana Maharshi, escreveu no diário, que ele disse assim, eu tive medo de conhecer uma pessoa que conhecesse a si mesmo. E quando ele chegou e contava isso para o Freud ficou com medo, porque ele começava a falar no pós-morte. O Jung realmente veio com coisas profundas do Oriente. E quando ele falava no pós-morte, o Freud desmaiava. E daí, Carlos, é muito engraçado, porque os dois brigaram. Brigaram porque um ficava falando de morte e a psicanálise do Freud, eu não sou nada contra. Eu estou vendo realmente um fato que eu li, que realmente eu acredito nisso. O Freud, cada vez que falava de morte, ele desmaiava. Daí a psicanálise funcionava para todo mundo, menos para ele próprio. Então, o estado de hipnose, o estado de meditação, ele realmente vai muito profundo, Carlos. É só você passando até esse negócio de regressão de vidas passadas, porque eu estudo isso minuciosamente, porque você pode puxar algumas memórias falsas, sim. Daqui a pouco até a gente vai entrar um pouquinho nisso aí com o Carlos, para vocês verem realmente como funciona. E até se o Carlos quiser, a gente pode fazer uma brincadeira, claro, de hipnose, aqui ao vivo, para quem quiser participar, para vocês verem realmente como que funciona. Não tem segredo nenhum. Pode ir, eu acho que a live é disso. Fica à vontade. Não sei se você precisa de alguém. É muito legal. Não. Quem quiser. Ô, Carlos, só um pouquinho aqui. Eu não consigo ver o pessoal aqui na frente. É realmente aqui. Você acha que eu tenho que clicar alguma coisa aqui ou não? Só estou vendo você está no celular, né? Ele tem no celular tem uma certa dificuldade. Mas aqui. Entendi. Tá no computador, eu vejo. O pessoal está aqui do lado. Né? A Kátia. Entendi. A minha amiga Kátia aqui, ela está falando, gostaria muito, ela já se prontificou aí a participar. Então vamos fazer, pessoal. Eu vou explicar para vocês. Quer ver? Deixa eu entrar um pouquinho, Carlos, só para que o pessoal possa entender. Quer ver? É muito interessante, por exemplo, assim, vamos falar um pouquinho dessa regressão, porque nessa regressão, Carlos, você conscientemente, se eu disser para você, Carlos, lembra aí de todos os teus coleguinhas que estudaram com você na 3ª série, na 4ª série. A gente não consegue lembrar conscientemente. E no processo, Carlos, quando a gente hipnotiza uma pessoa, no budismo tibetano, eles chamam isso de porão da mente. Por exemplo, se eu disser para você, Carlos, semana passada, na hora do almoço, que você comeu, você vai lembrar, comi salada, comi isso, aquilo. Então, como é que funciona o porão da mente? E daí, automaticamente, se você lembrar do teu almoço, você vai lembrando, mas na parte da tarde, Emerson, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vai tendo mais memórias do que aconteceu durante o seu dia. Então, na regressão de memória, Carlos, quando a gente faz, você é capaz de lembrar quando você estava na 5ª série, quando você estava na 3ª série. Existem regressões que a gente faz a pessoa voltar para o útero da mãe dela, com transes hipnóticos, ela volta dentro do útero
e ela se vê nascendo. É a coisa mais incrível do mundo, Carlos. É só você experienciando para você ver. Então, depois que a gente faz esse processo, a gente vai lá porque a gente chama de vidas passadas, de memórias. Carlos, é a coisa mais incrível, porque eu já tive regressões, se eu não me engano, eu tenho no meu Instagram um pedacinho. Teve uma vez um rapaz, eu fiz uma regressão com ele disse assim, ó, Emerson, eu tô no Egito. E dele falava o nome, falava sobrenome, ele lembrava claramente, via as imagens. E dele dizia, Carlos, isso é muito interessante, até eu acho que eu nem te contei isso, agora que eu acabei me lembrando. Ele dizia assim, ó Emerson, as pirâmides foram construídas assim, existem uns seres que realmente estão ajudando nós. Eu disse assim, vê se você consegue uma comunicação com esses seres. E ele via, Carlos, ele dizia, ó, tá descendo uma nave, a nave é assim, 3 seres, um é mais alto, o outro é mais baixo. Ele explicava claramente, Carlos, e desde como é que eles construíram isso. Ele dizia assim, cara, eles passaram todas essas informações para nós, por isso que a gente tem essa tecnologia, que a gente consegue fazer isso. Cara, é muito interessante, Carlos. É Assim mesmo. como também pode puxar, Carlos, memórias falsas. Isso pode acontecer na hipnose também, porque dentro dessas memórias a gente não só tem a nossa vida física, mas como também a gente pode acessar estados de filmes que a gente viu, dessas coisas que a gente viu, realmente alucinações. Por isso que é muito complexo, mas existem casos até de psiquiatras realmente renomados que estudaram isso, Carlos, que a pessoa se via até no pós-morte que não tem explicação. Tem até um filme, só que esse filme é baseado no espiritismo. Para mim não tem nada a ver com a religião em si, Minha Vida em Outra Vida. Quem já assistiu esse filme vai saber do que eu falo. A mulher tinha vislumbres, ela tinha déjà vus e sonhos com, com vidas passadas. E ela encontrou essas pessoas, Carlos, do outro lado, em outro país. E os filhos dela estavam tudo velhinhos. É a coisa mais interessante do mundo. Então, nessas regressões, realmente, Carlos, você pode acessar esses estados aí. É bem profundo. O Emerson, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. Eu sempre ouço, que nem eu já te falei, né? Eu tenho um conhecimento muito básico da programação neurolinguística, eu já fiz curso de hipnose com médicos renomados, então eu tenho uma noção, eu não sou hipnólogo, não tô nesse meio. Mas por que que a gente sempre ouve falar que todo mundo que vai na regressão, né, a pessoa foi rei, rainha, sempre, nunca foi lá, pouco se ouve que a pessoa foi alguém muito simples, esse tipo de história. Poderia ser, no caso que você está falando, uma indução para que a pessoa imagine aquilo. O que acontece? Ou eu estou completamente errado na minha observação? Não, porque o que acontece, Carlos? Quer ver? Normalmente, em regressões de vidas passadas, ainda mais no YouTube, se você observar, Carlos, o pessoal, aqui eu faço muitas regressões e as pessoas realmente, Carlos, tem, eu digo para você assim, ó, 80% tem uma vida simples. Só que quando esses hipnoterapeutas realmente, eles pegam as pessoas, Carlos, do tipo assim, quando teve uma coisa importante, eles jogam lá para o marketing. Realmente, ó, ele foi tal, fulano, ele foi isso, ele viu Jesus, ele foi. Realmente, isso daí é um negócio mais de marketing, Carlos. Mas realmente, essa vida das pessoas, tem pessoas que têm vida muito simples, muito simples. Quando você faz regressão de vidas passadas, o que mais você encontra é simples. É muito difícil, Carlos, você pegar ali. Assim como também tem que tomar cuidado, porque na hora da regressão, alguns hipnoterapeutas, estou dizendo alguns, às vezes, por falta realmente de experiência, eles jogam sugestões. Eles podem dizer, você vai ver um disco voador. Daí realmente começa a misturar a mente do cliente. Você tem que deixar ele realmente, Carlos, num processo bem profundo e você conseguir ouvir o que você está vendo, o ambiente é aberto ou fechado. Ele demora algum tempo para você ter esses acessos. Existem pessoas, Carlos, que entram nessas regressões no estralar de dedos. É realmente absurdo. Eles entram em transes sonambúlicos. Outras já entram mais ou menos, Carlos, são menos suscetíveis, mas todo mundo entra, assim.
Porque aqui, ó, o Eduardo, meu amigo Eduardo, aqui, ó, ele está perguntando aqui, ó, existem pessoas que não conseguem ser hipnotizadas, que não relaxam, existem pessoas que... Inclusive, deixa eu aproveitar essa pausa, o Carlos Dias falou que se você deitar o celular, você consegue ver o chat, tá? Se você for ele assim, eu não sei como é que tá aí, ou se não deixa quiser eu colocar mexer... ele deitado aqui, vamos colocar. Não, mas vamos Mas colocar, não deu vamos fazer um certo, hein? experimento aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui, Carlos. Eu deitei aqui para o meu. Deixa eu ver Mas não se eu virou a mudo a imagem. tela aqui. Tem chat escrito aqui, Carlos. Será que eu clico? Então, é no chat, pessoal, tá. É deixa eu clicar aqui. Deixa eu explicar, pessoal, que o Emerson, ele não está habituado aí, assim como eu também, na questão da live aqui no YouTube, né? Então, ele já tinha me falado isso. Conseguiu virar ou não? Se não, a gente toca assim. Carlos, quando eu uso o celular aqui, eu consigo ver assim, Carlos. Eu consigo ver as perguntas, eu estou vendo o pessoal aqui, ó, Marília Cecília. Eu vou acessando conforme, Carlos, eu vou conversando um pouco. Agora vocês estão me vendo ainda, né? Eu vou conversando aqui e aos poucos eu vou acessando o chat. Eu consigo deixar aqui. Pode deixar, Carlos, que eu vou mexendo. A Mônica, o Marcos, aqui, ó, amigo da ufologia, a Natasha Franco, a minha esposa está ali vendo também, Carlos. Não, bacana. Estou vendo o pessoal aqui. Emerson, então, ó, o Eduardo, ele tá falando aqui, né? Não é uma pergunta, mas eu iria até fazer essa pergunta, Eduardo. Tem pessoas que não são tão suscetíveis a hipnose, talvez que elas... o que acontece com elas? E lembrando que a gente vai falar um pouquinho de ufologia, né? Embora, assim, o Emerson não é um ufólogo, tá? Então a gente não vai cobrar nada dele nesse aspecto. Ele está dando aqui uma pincelada para nós do que é a hipnose do trabalho dele, para a gente ficar por dentro desse assunto, porque toda vez que há uma abdução, a pessoa acaba se lembrando através da hipnose. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro, o Eduardo aqui, falando dessa questão das pessoas suscetíveis, outras não. O que acontece, Emerson? Porque o que acontece? Quer ver, Carlos? Assim, ó, as pessoas que não são suscetíveis para hipnose, depende da técnica, Carlos. Existem técnicas de hipnose que a gente chama de hipnose não verbal, Eduardo, que é técnicas profundas, que realmente, assim, ó, Carlos, digo para você, 98% das pessoas entram. Porque, por exemplo, existem técnicas, Eduardo, se você começar a respirar pelo peito e pela boca, meu Deus do céu, eu digo para vocês, 80%, 90% vai entrar, porque você acaba oxigenando o cérebro, Carlos, e o peito você começa a mexer em emoções profundas. Então, eu já percebi isso dentro de um ano, Carlos, dentro de um ano, a minha clínica de hipnose vai chegar a quase 1.000 pessoas que eu atendi, Carlos. Graças a Deus tá bombando o negócio aqui. Mas realmente muita gente eu atendi, Carlos. E dessas pessoas não suscetíveis, eu testava uma técnica, aí outra técnica, ela acabava entrando. Isso vai muito do hipnoterapeuta, Carlos, fazer o que a gente chama de pré-talk, de um rapport bem feito, para que a pessoa realmente entre, porque precisa muito, Eduardo, de confiança no hipnoterapeuta, porque toda a hipnose é auto-hipnose. Se a pessoa vem desconfiada, você diz para ela, olha nesse ponto, ela já está com medo, você primeiro vai precisar trabalhar muito a mente dela, e daí você gera um relaxamento no corpo, para depois outro relaxamento mental, numa contagem de números, enfim, vai depender muito da técnica, mas você sabendo fazer, a gente quebra esses gatilhos também, Carlos, de que a pessoa, eu não consigo entrar em transe, porque todo mundo entra, a não ser que você tenha um problema, daí você quebrando esse gatilho que não consegue, a pessoa entra sim, só que tem um jeito de trabalhar com cada hipnoterapeuta, às vezes a pessoa nem trabalhou certo, porque nessas hipnose de palco é o seguinte, Carlos, a gente faz umas pseudo-hipnose, depois eu vou mostrar para vocês, essas hipnose de palco, os caras vão pegar os mais suscetíveis, porque eles não podem demorar, eles não têm tempo para fazer uma indução como é feito na clínica. Então, nessa hipnose aí, você vai pegar realmente esse é suscetível e vai fazer hipnose de palco, faz a pessoa alucinar, faz a pessoa comer chocolate ali, com cebola, com gosto de chocolate, beber água, pensando que é vinho, realmente é assim que acontece. O que estraga, né? Agora, deixa eu, só para você
puder, o Emerson, explicar, porque a linguagem, às vezes, o pessoal, o rapport, por exemplo. Então, porque que eu me lembro, existe uma sequência para o transe. Então, o rapport é o que leva. Mas explica para o pessoal o que é o rapport. Né? Porque como é que era? Conduz, induz. Eu não me lembro direito, mas era, né? Mas você é o profissional aí, só para o pessoal entender. E aproveitando que o Carlos Dias está perguntando de qual a cidade que você está falando. Né? Então, são duas perguntas. Duas perguntas. Carlos, Santa Cecília, Santa Catarina. Quer ver, pessoal? Na realidade, Carlos, para resumir para vocês, assim, ó, se você tiver presença, confiança em si mesmo, Carlos, cara, você pode criar qualquer técnica. Porque nessa presença, eu trabalhei anos numa empresa, Carlos, e eu trabalhava parte de compras, e eu atendia muitos vendedores. E nisso, no atender os vendedores fazem cursos, eles são muito hipnóticos. Eu mesmo fiz curso de vendas. Então, no chegar na pessoa, como é que você faz desde um rapport? O rapport, na realidade, o pré-tal que a gente fala, você chegar assim na pessoa e trazer ela para confiar em você, para você realmente ver que ela está segura nas tuas mãos. Você pode ver, tem pessoas, Carlos, que a gente chega perto, que parece que tem uma energia negativa, você não confia nessa pessoa, você não vai dar bola para ela. Mas tem pessoas realmente que elas são muito persuasivas. A arte da persuasão, do marketing, é o que ensina você a fazer isso. Porque se você chega na pessoa assim, boa tarde, tudo bem? Às vezes um leve toque não verbal no cotovelo, Carlos, você também pode colocar pessoas em transes. Por exemplo, o povo cigano, Carlos, muitas vezes, eu não estou dizendo que estou falando mal, não estou criticando ninguém, eu só estou fazendo colocações aqui para ficar bem claro. Mas eles chegam assim, Carlos, no povo cigano, eles realmente às vezes hipnotizam a pessoa e a pessoa, Carlos, não consegue nem ver que está hipnotizada, porque você já olhou num ponto fixo, tem um mais de 7 que a gente fala na hipnose, que você coloca a pessoa em transe fazendo ela te obedecer 7 vezes. Ela te obedeceu, ela vai começar a entrar em transe, nem vê isso daí. Mas realmente vai depender de cada pessoa. Pode falar, Carlos. Não, então, quer dizer, pode-se dizer que o rapport é uma forma de concordância verbal e não verbal? E não verbal. Por exemplo, Carlos. Se vocês observarem a minha... É um espelhamento. É um espelhamento. É um espelhamento, isso mesmo, Carlos. Porque a gente, se for para você ver, Carlos, nós todos somos conectados por neurônios do espelho. Neurônios do espelho, para vocês terem uma base, pessoal, como que funciona? Quando uma pessoa abre a boca de sono, todo mundo abre. Então, a gente é tudo conectado. Pode ver, quando chega uma pessoa muito negativa perto de você, você sente aquele campo de energia, parece que você fica cansado, você foi sugado psicologicamente, devido a esses neurônios do espelho. Então, quando a gente faz uma hipnose não verbal, por exemplo, se eu levantar a mão aqui, opa, Carlos, tudo bem? Eu levanto a minha sobrancelha, já é uma hipnose, eu estou feliz. Agora, se eu chego para a pessoa, para fazer um rapport com a cara de bravo, entre aí, vou te atender rápido, não sei o quê, não vai funcionar. Você realmente tem que estar bem no teu mundo interior primeiro, para você realmente chegar na pessoa, saber como falar, porque muitas vezes, Carlos, quem vai para esse rumo tanto da hipnose, psicanálise, psicologia, enfim, ele está pensando em ganhar dinheiro. Eu sempre digo, Carlos, o dinheiro é uma consequência que vem quando você ama fazer alguma coisa, porque se você ama fazer, o dinheiro vai vir, e você vai atender as pessoas coração. Cada cliente meu que eu atendo, Carlos, eu não estou preocupado no dinheiro deles. O dinheiro é uma consequência, estou preocupado em realmente ajudar aquela pessoa. E daí o pessoal vai para esse rumo, às vezes vai atender a pessoa, ele não está bem psicologicamente, já vai atender a pessoa bravo, daí como é que vai funcionar a terapia? Não vai funcionar. Daí eles dizem, não funciona, esse daí a gente ganha muito pouco. Que nada, Carlos, é o que eu estou fazendo hoje em dia, você acaba libertando a consciência das pessoas. Realmente é muito gratificante você pegar pessoas ali que estão 10 anos com vício, no álcool, no cigarro, com drogas, Carlos, e depois essas pessoas virem agradecer, porque você entra dentro da mente dela, ressignifica aquilo e muda totalmente a vida dela, porque ela está procurando uma ilusão exterior, que a gente chama de felicidade,
e é algo interior teu. E quando ela chega nesse processo, a hipnose, você vai para o teu interior. Até é muito bacana, Carlos, que na parte do meu trabalho, alguns hipnoterapeutas não fazem isso, cada um trabalha de um jeito, mas eu não chego muito na vida pessoal da pessoa. Pode observar para você ver, se você vai para qualquer pessoa, um psicólogo, seja um padre, um pastor, qualquer um, e conta toda a tua vida pessoal, cada vez que você vê aquela pessoa, dá vontade de você se esconder. Você não fica realmente liberto, porque você vai olhar para ela e a tua mente já vai dizer, ela sabe tudo da minha vida. Eu chego para a pessoa, Carlos, o que você sente? Eu tenho ansiedade, estresse, a não ser que a pessoa esteja muito angustiada. Porque quando ela vai para dentro, Carlos, trata tudo isso daí. A gente usa muito, eu uso muito técnicas de PNL, Carlos. A técnica de PNL é útil para você contar parábolas, como Jesus fazia, como o Buda fazia. Esses caras realmente, Carlos, eram muito hipnóticos. Eles entravam diretamente na mente subconsciente das pessoas e realmente mudava totalmente, porque a gente vive hoje em dia numa sociedade doente. Pode ver, o cara é para ser muitas vezes um bailarino, o cara tá de engenheiro, o cara é para ser um pintor, o cara tá de advogado. Então a gente tem que começar a observar isso e mudar esse nosso mundo interior. Porque a gente está aqui para viver, não para vencer na vida. Esse negócio de vencer na vida, tem um amigo meu que fala muito disso, Carlos. Eu não quero vencer na vida, eu não quero competir com ninguém, eu quero viver. Daí quando você começa a viver, você se liberta, Carlos, até desse negócio, seu pessoal. Claro, alguns acreditam, outros não, nesse negócio de reencarnação, essas coisas assim, para realmente conseguir uma evolução na tua própria consciência, mudar o teu mundo interior. Até é uma forma das pessoas que entenderem que, através da hipnose, ele pode despertar das questões do que eu vou chamar aqui Matrix, sair desse sistema e entender que a vida não é você comer, beber, trabalhar, dormir, comer, beber, trabalhar, dormir, e você ter um entendimento melhor da própria vida. Né? Você, assim, a gente já está chegando na ufologia, hein, galera? Que o assunto é tão bom, né? Que a gente vai criando mais perguntas. Eu queria entender um pouquinho, Emerson, né? A gente já vai falar um pouquinho da ufologia, das questões de âncoras, né? As âncoras que são colocadas, positivas e negativas, assim, aí tem que detalhar para o pessoal que, de repente, não é dessa área, entender o que é uma âncora e o que, por exemplo, uma âncora, ela pode... Eu estou falando âncora, pessoal, né, nessa questão, né, não é aquela... É uma analogia. Então, o que ela pode fazer de bom e de ruim, né, na vida das pessoas, e a todo tempo, Emerson, isso é uma opinião, que eu tenho, se eu vejo, pouco conhecimento que eu tenho, âncoras sendo colocadas nas pessoas através da televisão, através de produto, através de roupa, a coisa está doida. Eu gostaria que, se você quiser falar um pouquinho disso, para o pessoal entender o quão bom é e o quão perigoso é essa questão nas mãos das pessoas erradas. Vai lá, Emerson. Com certeza, eu vou falar. Quer ver, pessoal, para vocês entenderem, alguns chamam de âncoras, outros chamam de gatilhos hipnóticos. A gente está sendo toda hora, Carlos, até aí, vamos dizer, essa implantação do chip é realmente isso daí, é uma psicologia do inconsciente que a mídia usa. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, ó, eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes. Quando você vai num velório, você está triste no velório. Então, se em algum momento, Carlos, nem precisa você ficar muito tempo, às vezes você ficar olhando para um ponto fixo, e vem uma pessoa no velório e começa a bater no teu braço. Meus pêsames, meus pêsames. Gente, para vocês terem uma base, tudo que é repetição é hipnose. Quando tem expectativa, também é hipnose. Então, Carlos, passa lá uns 10 anos desse velório, você está feliz, você está trabalhando, você já esqueceu, deixou aquilo para trás. Vem uma pessoa, Carlos, e te toca nesse braço, exatamente o braço que foi tocar 10 anos lá. Gente, vocês ficam tristes na hora, na hora. No processo de hipnoterapia, ele é tão profundo para vocês terem uma base, que você vai colocar a pessoa num estado de alegria, num estado de paz, num estado de felicidade. Então, na primeira
sessão, Carlos, eu já ensino auto-hipnose para a pessoa. Então, eu crio âncoras, gatilhos, muitos na respiração, ou talvez na mão da pessoa, onde ela diga aquela palavra, por exemplo, paz, ela fecha a mão, o gatilho vem na hora, Carlos. Então, como que a mídia usa isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão na expectativa, que vocês estão vendo um filme, alguma coisa, ou até um jogo de futebol, Carlos, quando a pessoa vai bater um pênalti ali, a gente está na expectativa. Nossa, vai dar gol, não vai dar gol. E, de repente, as mensagens subliminares que eles usam, ou uma propaganda da Jequiti, ou seja o que for, quando você está na expectativa, eles jogam aquelas mensagens na tela ali, ó, Jequiti, você nem vê. Carlos, em menos de 2 meses, as pessoas estão comprando perfumes hipnotizadas. Quando você chega num shopping, tem músicas hipnóticas, tem cores hipnóticas. Compra para você ser feliz. Vai lá, compra, e você nunca encontra felicidade, Carlos. A gente acaba gastando muito dinheiro em coisas supérfluas. Pode ver o que você consegue hoje desde um carro, alguma coisa, dá uma semana, novamente, sempre quer mais, porque a gente tem gatilhos muito fortes dentro da gente. E aí veio esses gatilhos, Carlos, desde a nossa infância. Então, essa mudança, esse estado que a gente chama de iluminação, é você começar a observar isso dentro de você e quebrar todos esses gatilhos. Você realmente não acreditar nisso dali. A gente realmente tem que quebrar esses gatilhos. E a hipnose ajuda muito nesse processo, cara. Ajuda muito, muito, porque ela ressignifica trauma por trauma. Você mexe em cada memória. O Emerson, eu vou revelar aqui eu fui autodidata há muito tempo da questão da programação neurolinguística. Eu sou uma pessoa que eu gostei muito de ler sobre o assunto. E eu ingressei na carreira de vendas, só em grandes empresas eu trabalhei, grandes mesmo. E passei a supervisor e gerente. E eu sempre dei treinamento de autoestima, de vendas, e eu confesso hoje, para quem trabalhou comigo, se estiver assistindo, eu coloquei muita âncora positiva nas pessoas, muita, sabe? É o tapinha no ombro, ó, vamos lá, vai dar certo. E eu fiz com que equipes batessem metas, ganhassem dinheiro. Isso trouxe, obviamente, os benefícios para a minha vida, no sentido metas batidas, dinheiro ganho. E eu já vi centenas de vendedores comemorarem ações e muitas vezes eles com âncoras ali colocadas, eu sempre, ombro, braço, palavra, várias situações para que aquelas pessoas deixassem de acreditar no fracasso e sempre lembrassem do sucesso. E eu confesso para vocês que sempre deu certo. Então, isso na programação neurolinguística. Eu sei, que nem a Patrícia Maluli aqui, ela está perguntando, devemos nos proteger desses gatilhos ou toques na parte negativa? Né? No caso, aí, como fazer? Tem que se manter positivo, com certeza. Né? Quer ver, Patrícia? Tem que se manter, Carlos. A gente tem que subir a nossa vibração. Por exemplo, assim, ó, Carlos, quando uma pessoa estiver triste, Patrícia, não toca nela, não. Eu sempre digo, tem um processo, Carlos, que a gente chama na hipnose, que se chama abreação. O que é uma abreação? É uma emoção que a pessoa nem mesmo conhece. Ela começa a se bater, se babar. Realmente é um processo horrível, parece que ela está possuída. Então, o que a gente faz na abreação? A gente não toca na pessoa. A gente só diz, ó, vá prestando atenção na tua respiração, vá voltando. Então, cada vez, Patrícia, que você vê que uma pessoa está negativa, primeira coisa, não toca nela, que você vai criar um gatilho nela. Ou quando você estiver se sentindo triste também, você pode evitar um pouquinho que os outros te toquem. Nisso você já vai quebrando. Só que isso é tão complexo, Carlos, que a gente está numa sociedade tão doente, que os gatilhos podem pegar de uma forma física, de uma forma não verbal, de uma forma verbal. Existem palavras, para vocês terem uma ideia, pessoal, se você usa, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui, ó, vou abrir um pouquinho para vocês, mas claro, usem isso com consciência. Mas se você usar 3 palavras, Carlos, a PNL, eu acho que a PNL deve saber disso. O porquê,
o imagine e o significa. Você vai mexer direto com a mente subconsciente da pessoa, você vai reprogramar, você vai criar gatilho. Pode ver, Carlos, muitas vezes a gente compra um produto, chega em casa, mas por que eu fui comprar esse produto? Você estava hipnotizado. E daí você tem um arrependimento. Então, tanto até tem uns produtos que eu vendo aqui, umas pedras, tudo, mas, Carlos, eu sou bem sincero com a pessoa, ó, vá para casa, pense, se você quiser, pode vir aqui comprar, porque isso daí, Carlos, é complicado, eles usam muito, por isso que a gente vê muitas empresas grandes aí, e os caras falam 2, 3 minutos, 1 minuto, e o pessoal está comprando, está todo mundo hipnotizado, é muito rápido. Daí as outras pessoas tentam abrir um negócio e falam meia hora no Instagram e propaganda. E por que não dá certo? Porque eles estão realmente, os caras cabeça, eles sabem desse marketing. O marketing digital trabalha muito com isso, mastermind. Realmente é uma programação que os caras usam. E essa programação é muito pesada, Carlos, eu digo para você, 80% é coisa negativa, 80%, porque a gente está numa sociedade doente, a gente foi criado para, bem dizer, quer ver, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, daqui a pouco a gente entra mais no processo da regressão da ufologia ali, mas, a gente é condicionado desde a nossa infância, Carlos. A escola, na realidade, ela não é escola. Inconscientemente, eu sei porque eu faço live com mais de 40 professores aqui de meditação, essas coisas, e isso daí eu sou muito real para eles. Quando você chega numa escola, a primeira coisa que você vê é os portões e as grades. O teu subconsciente já vai entender que é uma prisão aqui. Então, quando chega lá, ali eles vão implantar um sistema, Carlos, de inferioridade em alguns e superioridade em outros, porque daí vai ter a competição. Olha só, o coleguinha tirou a nota mais alta, você tirou a nota mais baixa. Se você não passar, começa ali, Carlos, daí ali começa a comparação, e dessa comparação nasce a inveja dentro do ser humano. Se você não comparar, você não vai ter inveja. Então a gente tem que tirar o condicionamento desde pequenininho, já quanto mais livre a gente deixar as crianças, melhor. A mentalidade dele vai ser mais aberta, ele vai ser outro tipo de pessoa, Carlos. Isso daí é o maior pecado do mundo que existe, porque todo mundo sabe que o sistema não quer que as pessoas fiquem inteligentes, que elas se libertem. Porque o paraíso, Carlos, era para ser no nosso mundo aqui. Era para ser todo mundo rico, todo mundo bem de vida, todo mundo vivendo a vida. E deles condiciona a tua mente na escola, pode ver, das 8h30 da manhã às 10 você vai estudar, às 10 às 10h15 é a hora do recreio da liberdade, depois você é obrigado a estudar coisa que você não gosta. Então isso vai condicionar a tua mente a ser um escravo da sociedade, trabalhar de segunda a sexta, e o sábado e domingo é a tua hora do recreio, onde eles dizem de novo, para você ver o quão forte que é. É muito profundo esse condicionamento, Carlos. E a gente vem de várias memórias dos nossos tataravós, nossos avós. Então, isso que a gente tem que observar e começar a mudar. Dói muito olhar para dentro, Carlos. Dói muito, cara. Você começa a se transformar num espelho, porque quando você olha para a tua consciência, não tem como você fugir dela, não. Muito bom. Agora, o Emerson, vamos falar, vamos falar um pouquinho de abdução, né? Então, pessoal, vamos tentar definir. A abdução, eu tenho aqui um pequeno texto aqui, ó, ufologia, abdução é o sequestro de pessoas por parte de seres extraterrestres. Segundo muitos relatos de abduzidos, a pessoa é levada para dentro de uma nave e é submetida a experiências laboratoriais, como coleta de sangue, corte de mechas de cabelo, pedaço de unha para exames. A vítima costuma não estar plenamente consciente e a maior assim, só se lembra do ocorrido em sessões de hipnose. Então, assim, temos um caso, vamos pegar aqui o famoso caso do casal Betty Barney Hills, que em 19 de setembro de 1961, por volta de 10h30 da noite, o casal se deparou, lógico que eu só vou resumir aqui, a maioria conhece essa história, então, ele se depara com uma nave, onde saem seres ali e fazem uma abdução, e depois de um certo tempo, eles começam a ter sonhos, eles começam a ter medos, isso
o inconsciente, não sei se a palavra é certa, estava atormentando eles. E eles recorreram à hipnose. E na hipnose, eles relatam ali o que aconteceu, dos seres fazendo o exame tanto na Beth como no Barney, separadamente, e depois devolveram eles lá no carro, enfim. Agora, Emerson, é possível, através da hipnose mesmo, as pessoas lembrarem exatamente do que aconteceu, ou elas podem, nesse momento Porque, assim, eu não vejo muitos hipnólogos, aí, hipnoterapeutas, né, trabalhando com o abduzido. Talvez porque esse abduzido não vá atrás desse não sei se eu posso chamar de tratamento, ou porque os profissionais não atuam nessa área, né? Então, o que você pensa, Emerson? É possível ter esse desbloqueio ou há casos que não tem jeito? Para mim, Carlos, porque muitos dos profissionais da hipnoterapia hoje, eles sabem, Carlos, tem amigos meus que acessam isso, mas só que eles vão manter tudo em segredo, sabe, Carlos? Eles têm um pouco receio, um pouco medo de falar disso daí, até de vidas passadas os hipnoterapeutas têm medo, porque realmente é muito pesado ali, daí eles começam a ter atrito, um saber mais que o outro, isso existe ou não existe. Mas para mim, eu vou falar para o meu próprio entendimento. Carlos, quando você faz uma regressão de memória, é possível sim. Porque, como eu falei, como é que pode você começar a se lembrar de coisas que você tinha com 5 anos de idade? Como que pode você se lembrar? Eu já fiz terapias aqui, Carlos, que a pessoa se lembrou que estava dentro do útero da mãe, de repente ela deu um pulo assim, e a mãe dela contou que ela tinha caído da escada, o ano bem certinho a data. Então, até teve um filme que eu assisti, Carlos, eu também não sei se é verídico, que é Contato de Quarto Grau, eles fazem essas sessões de hipnose. Até, Carlos, é muito interessante, eu vou contar para vocês, eu peguei um amigo meu, eu coloquei ele em transe, ele dizia assim, os ETs estão aqui e eles estão mexendo na parte dos meus dentes. Ele disse que começava a estralar todos os dentes dele, e não sei o que ele fazia ali, que estava mexendo e estava brilhando. Teve outro caso, uma vez que eu fiz regressão, Carlos, ele dizia também, não, eles estão colocando alguma coisa aqui na minha cabeça. E o cara realmente, Carlos, ele tinha um negócio estranho aqui na cabeça dele. Só que aqui pelos médicos ele era considerado louco, mas de louco não tem nada, Carlos, porque quando você entra em transe hipnótico, realmente significa que você tem alguma mentalidade ali. E ele disse que implantaram aqui, que fizeram coisas horríveis. Agora, o meu entendimento também, Carlos, é porque eles iam fazer essas coisas, mas realmente, se você foi abduzido, uma sessão de hipnose, Carlos, você consegue relembrar de coisas sim, consegue com certeza, dependendo do hipnoterapeuta também que vai te guiar, porque, que nem eu disse, Carlos, pode ter hipnoterapeutas que às vezes pode jogar uma sugestão, ou você pode estar na expectativa que você seria um disco voador, e você criar um filme, então tem que ser um trabalho bem minucioso, bem devagar, para realmente você chegar na causa do problema. Porque se você tem trauma daquilo e às vezes não se lembra, a hipnose pode até ressignificar, Carlos, ela é bem poderosa. Mas você lembra sim, Carlos, você com certeza nisso daí vai te auxiliar muito. Porque eu não sei, Carlos, também, a tua mente consciente não se lembra de muitas coisas, né? Mas o teu subconsciente lá dentro, ele vai se lembrar. E como eu falei, desse caso aí, Carlos, com certeza eles se lembraram. Você se lembra como se tivesse vivido ontem, cara. A experiência é muito interessante. Até numa regressão, a pessoa sente tudo o que está sentindo lá na outra vida. Ela vê filhos, ela chora. É muito profundo isso, Carlos. E então, esses seus amigos que te procuraram, eles tinham uma queixa clara sobre essa questão? Eu sei que você não é ufólogo, e sim um hipnoterapeuta, mas elas... E se você puder falar também, porque nem sempre pode se falar, mas sim. eles tinham uma queixa
a respeito disso, ou eles foram com uma queixa? Um exemplo, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, e dentro disso se descobriu. Como que chegaram até você? Um deles, Carlos, ele disse que se lembrava, muito interessante essa pergunta, Carlos. Um deles, ele disse que se lembrava que mexia nos dentes dele, os dentes. Só que daí, quando eu fiz a regressão, ele viu os seres. Ele disse que era um ser cabeçudo, um ser alto. E o outro, Carlos, o outro simplesmente ele estava ficando maluco. O outro, ele disse, ó, eu tenho dor de cabeça, cara, parece que tem. Ele dizia para mim, porque ele veio para tratar, ele sentia que como se tivesse cabelo dentro dele, coisa mais horrível. Daí, na hora ali, Carlos, que você faz a regressão, realmente ela começa a se bater, ela se vê como se estivesse lá. Ele disse, esses seres, eles estão me maltratando, eles estão fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que é por isso também, Carlos, que muitas vezes as pessoas têm medo dessas abduções, o que pode acontecer com elas. Alguns dizem, não tem ET mal, outros dizem que tem, mas, Carlos, é muito impressionante. E até, Carlos, se você quiser, eu posso passar contato de um amigo meu, que ele viu uma nave espacial realmente a 5 metros dele. 5 metros dele. Ele veio aqui, ele fez uma palestra disso. É a coisa mais interessante do mundo. Para mim, existem seres que eles realmente mexem nesse mundo astral da pessoa, que podem realmente pegar o que é o corpo astral, aquele corpo mais sutil dela, ou levar a pessoa realmente física. E esses daí, Carlos, que eu tratei, foi físico. Totalmente físico. É a coisa mais incrível. Quer dizer que é possível uma abdução no astral, como muitas pessoas narram, e também a abdução física. Isso pode acontecer no seu modo de entender? Esse meu eu nunca vi assim, Carlos, sabe, nas minhas projeções astrais. Se eu disser para vocês assim que eu vi, eu minto. Mas teve esse cara que veio dar palestra para mim, e ele me falou, Emerson, eles me levam no corpo astral. E nesse corpo astral eu consigo ver outros planetas, eu consigo ver isso. Ele conta tudo, Carlos, detalhadamente, assim, que parece que ele está vendo lá, ele está realmente naquele filme, ele diz que vai, eles levam ele, ensinam coisas para ele. É muito interessante. Até tem um cara na internet, Carlos, daí é complicado para a gente saber se é verdade, se é mentira, como é que é. Se vocês pegarem o Laércio Fonseca, ele fala muito disso daí. Ele diz que os ETs realmente vivem nesses planos astrais, eles não são seres físicos, que ele consegue vê-los. E daí aí que está também, Carlos, por exemplo, assim, ó, existem memórias nosso DNA, um pedacinho do nosso DNA dá 1 terabyte de memória, muita coisa. Então, se eu, por exemplo, começar a assistir um filme, e se eu me auto-hipnotizar, Carlos, eu começo a ver um ET aqui, eu começo a ver um fantasma aqui, um espírito. É bem complicado isso daí, Carlos, para a gente realmente entrar desse plano astral, de você ter uma prova daquilo, mas eu digo para você, Carlos, alguma coisa ali tem, porque você, realmente, quando você faz uma projeção, Carlos, é só a pessoa experienciando aquilo ali, cara, porque é muito real. Mas daí, como também as pessoas estão presas no ego, ela pode inventar isso como uma jogada de marketing, mentir. Tem pessoas que mentem para elas mesmas e acreditam, e aí daí começa todo esse rolo. Até essa parte dos ETs, quando você fala com certas pessoas, a mídia hipnotizou tantas pessoas, Carlos, que virou chacota. Pode observar para você ver que eles dão risada da gente. Mas não realmente tem um negócio ali, cara. Agora, o Emerson, na volta, a pessoa regrediu, porque a abdução quase sempre traz um lapso temporal, um lapso na memória, né, daquele período, que se traz à tona, assim que eu estou entendendo, através da hipnose. Aí, a pessoa, para ver se a gente está entendendo, a pessoa vai viver aquele momento exatamente que aconteceu ali no período, no tempo que ela ficou abduzida, onde foram possivelmente feitos exames, né? Então, quando essa pessoa volta e ela sentiu aquele medo ou emoção, e mexeu, pessoas que suam na hora, como que é a volta dessa pessoa? Existe algum risco dela voltar assustada? Um hipnoterapeuta vai contar para ela ou nem sempre conta, não vai contar no caso
uma pessoa que não consiga viver com a realidade de que ela foi abduzida? Porque o que acontece, Carlos? Se você for mexer realmente numa regressão e a pessoa ter sido abduzida, Carlos, ela vai passar. Eu tenho técnicas que eu criei não, tem alguns hipnólogos que conhecem essas técnicas, mas eu uso muito, Carlos. Tem técnicas ali, porque quando você fazer a regressão, a pessoa vai viver aquilo ali, Carlos. Se eles estiverem implantando um negócio nela, em regressão ela vai gritar, tá me doendo a minha cabeça, tá acontecendo isso. É impressionante, porque você vive aquilo ali. Então, existem técnicas, Carlos, que você cria gatilhos mentais, você diz assim, ó, eu vou tocar na tua mão e você vai ficar olhando isso daqui na tela de uma televisão, e você não sente nada, só me conta o que está acontecendo. Porque quando ela voltar, Carlos, ela vai lembrar de tudo, cara. Ela lembra de tudo. Eu digo para você, eu nunca tratei uma pessoa de regressão, Carlos, que ela voltou, ela disse, nossa, mas o que aconteceu? Não, ela lembra de tudo, Carlos. Ela lembra perfeitamente do que aconteceu naquele dia, naquela hora, ela fala tudo, Carlos. É impressionante, ela vai lembrar. Então, vai do hipnoterapeuta fazer uma técnica para que a pessoa não sinta aquelas coisas horríveis. Porque daí, se ela está sentindo também, ela já precisa tratar aquilo ali, Carlos, arrumar um jeito. E daí tem esses chips implantados aí, Carlos, que realmente você consegue encontrar. Que a pessoa diz claramente, tá em ponto, tá? Isso daí eu já vi, Carlos. E você regredindo, você vai voltar e vai se lembrar. Porque essa volta, eu estou imaginando que se a pessoa tiver um problema cardíaco, alguma coisa assim, se essa volta ela tiver com aquela sensação, ela pode até ter um problema mais sério, né? Então, quem está conduzindo ali tem que ter uma boa experiência, né? Uhum. Sim, Carlos, porque na realidade, antes, assim, Carlos, da gente trabalhar com uma pessoa, a gente faz o que a gente chama de anamnese, que é mesmo usado pelos psicólogos, se ele tem algum problema, se ele toma algum remédio, porque realmente, Carlos, são emoções muito fortes. Mas normalmente, Carlos, se a pessoa vem para fazer a hipnoterapia, é que ela está passando por processos fortes mesmo, ela vai aguentar um tranco ali, entende, Carlos? Porque a gente vai entrar ali, vai tratar. Porque tem memórias que estão escondidas ali que a gente vai precisar resolver. Então, até o Samuel está perguntando se eu atendi abduzido. Samuel, assim, ó, teve 2 pessoas, Samuel, que eu atendi realmente, que eu fiz a regressão. Uma delas diz que os seres colocou coisas no dente dela que brilhava, e a outra tinha um negócio na cabeça que o ser implantou, só que era horrível. O cara realmente gritava, ele via aquilo ali e tinha uma bola aqui na cabeça dele. Agora, para mim conseguir provar isso daí, sabe, Samuel, é muito complicado. Mas numa regressão de memória, realmente você consegue se lembrar. Ou até do tipo assim, outra coisa muito interessante, Carlos, numa regressão você pode ter vivido em outros mundos. Tem pessoas que você faz regressão e ela começa a contar assim, não, eu vivi, isso daqui é outro planeta, eu vivi assim, eu vivi assado. Ou se não, pessoas que se lembram de época das pirâmides, dessas coisas, como é que foi construído. É muito complexo isso de entrar e é muito interessante, porque se você tirar um estudo sério, existem pessoas, eles dizem claramente, Carlos, nome dos seres, sobrenome, ele fala tudo mesmo. Aqui tem hipnoterapeutas que filmam direto, eu filmo algumas coisas, porque as pessoas também, Carlos, elas não autorizam, né? Algumas já vêm bem escondido aqui, porque é um processo de terapia delas, é bem complicado isso, mas é muito interessante, Carlos, muito interessante. Normalmente, quem tem déjà vu, Carlos, começa a acessar. Pode ver, você escuta uma música, você, nossa, parece que eu estava ali, naquele país, naquela coisa. Então, você já começa. Pode ver, até você, não é do nada, essas pessoas que já procuram, nossa, seres extraterrestres. Nossa senhora, é muito interessante, Carlos. Deve ter alguma coisa, alguma memória escondida que com a hipnose dá para rastrear isso daí, dá para a gente ir no foco disso aí, para ver o que está acontecendo. Agora, uma outra pergunta, Emerson. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma vigília ufológica, né, onde tem ali 5, 10 pessoas. Quem vai para uma vigília quer ver algum objeto, quer ter um contato ali, não importa qual o grau daquele contato, quer ter um contato, por isso que vai para a vigília. Existe a possibilidade de eu não sei se eu vou colocar, alucinação coletiva ou
auto-hipnose coletiva e as pessoas imaginarem estar vendo alguma coisa? Há uma possibilidade da mente? Existe algum caso que você conheça? Viu? E muito grande, Carlos, muito grande. Porque a primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender, a hipnose tem vários fatores, ela funciona várias técnicas. E uma projeção disso, por exemplo, vigília ufológica eu vou fazer sexta-feira que vem. Você está pilhado, você está na expectativa, você está vendo coisa de ETs. Quer ver? Eu vou contar uma história, não foi uma vigília ufológica, mas eu vou contar uma história para vocês terem uma base onde eu quero chegar. Eu tenho um sobrinho, Carlos, ele participou de cultos religiosos. E nesse cultos religiosos, as pessoas iam para o mato para fazerem orações. Eles diziam que iam encontrar Deus. Veja que coisa interessante, Carlos. Chegou lá, ele foi no culto, acho que na época eram umas 10 horas da noite, e meia-noite ele começou a bater na minha casa. Ele bateu, Carlos, com um punhado de grama na mão. Ele dizia assim para mim, tio do céu, nós estávamos lá fazendo uma oração para Deus, e tudo começou a brilhar, essa grama que está brilhando. Eu trouxe, todo mundo levou, todo mundo que estava orando, levou essa grama para casa, porque Deus apareceu para nós, e eu vi com meus olhos brilhando essa grama. Carlos Deus disse para ele, entre aqui, na época eu tinha uma garagem aqui, Carlos, e tinha uma portinha bem pequenininha, onde é que o meu gato dormia dentro da garagem. Eu coloquei o rapaz em transe e eu disse para ele, quando eu estralar os dedos vai brilhar igual brilhou lá. Carlos, aquele gato entrou pela garagem, assim, foi muito engraçado. Ele, meu Deus, tá tudo brilhando, tá tudo alucinando. Assim como você vai num culto religioso, você pode ver anjo, você pode ver demônio. É muita sugestão. Isso aí, Carlos, com certeza pode acontecer coletivamente, porque a gente tá todo conectado. Tem que observar bem, Carlos, que às vezes a pessoa vê de um jeito, outra pessoa vê do outro, para ver realmente que não é alucinação, era bom filmar isso daí, Carlos, para ter prova, para que as pessoas não alucinassem, senão pode acontecer mais muita coisa disso aí, Carlos, até as pessoas verem o ET tudo junto. Ou ter, que nem eu sempre falo, pessoal, eu faço muita vigília aqui, né, no litoral sul, em Peruíbe, tem um grupo aí, a gente sai, passa, vira à noite, já vi muita nave de dia, de noite, então, eu sempre falo para ter naquele momento, a pessoa ser mais fria, observar a velocidade do vento, detalhes, não ter tanta emoção no momento do fenômeno, senão você pode correr o risco de enxergar algo a mais, né? Não que seja uma alucinação, mas pode correr o risco de perder aquele momento, né? E eu também tem uma outra coisa aqui, ó, a pergunta, o Emerson, mas aqui você, então, se acredita que existe a vida, né, além da Terra, e a extraterrestre, né? Eu acredito, Carlos, eu acredito, porque realmente é muita ignorância nossa da gente pensar que é só a gente aqui. E quando você faz essas projeções astrais, que eu falo, Carlos, que pode ser feito com auto-hipnose, Carlos, é muito interessante, porque você vê as coisas claramente como está vendo aqui, claramente. Existe um instituto, o Instituto Valdo Vieira, que fica perto do Paraguai, Carlos. Até quando passar essa pandemia, eu quero visitar esse instituto. Eles trabalham só com essas projeções. Então, nessas projeções, eles conseguem ver esses seres, porque isso daí, para mim, também, Carlos, claro, é complicado de você provar, porque o governo também esconde muito essas coisas, mas que tem, que existe. Meu Deus, é muita dimensão, muita galáxia, Carlos, é enorme o universo. Verdade. Ó, e tem um livro do grande Mário Rangel, quem vou mostrar para o pessoal, e o Mário Rangel uma pessoa, não tem nem palavras para definir, o cara, ele é muito bom, trabalha com hipnose, ele tem esse livro aqui, ó, da editora, da editorial da revista UFO, é fantástico, onde ele fala de casos que ele atendeu com hipnose, é fantástico. Inclusive, eu não me lembro, nesse livro aqui, ele
conta que teve um caso, Emerson, que o rapaz falava que tinha sido abduzido e queria fazer a regressiva, fez e chegou a essa conclusão que, na verdade, quando ele nasceu, né, quando ele veio para o mundo, ele viu médicos ali, a luz, e aquilo ficou tanto na memória dele que arrastou-se pela vida dele, até a juventude dele, e ele acabou acreditando que ele tinha sido abduzido. Isso é possível mesmo? Essa é uma história fantástica que tem, se eu não me engano, está nesse livro. Sim, você conhece possível. Alguma coisa parecida? Eu acho que é possível. Até, Carlos, dava para a gente combinar, deixa eu achar, claro, um horário, se a turma quiser, para qualquer hora a gente fazer uma regressão. Eu chamo uma pessoa aqui, a gente faz uma regressão ao vivo, para que as pessoas vejam como que funciona o processo de hipnose. Ou também, claro, Carlos, eu não sei se no YouTube ou ao vivo alguma coisa, se tiver alguma pessoa, às vezes, que tem esses insights, as coisas de abduzido, dá para a gente combinar online, só que eu preciso que tenha mais uma pessoa junto com ela e que vai escutando também os meus comandos para que ela auxilie a gente, porque caso caia a internet, aconteça alguma coisa, para que a pessoa volte ao normal. Mas realmente, Carlos, dá para fazer um estudo disso sim, e eu acho que é muito possível isso daí, não só pelo fato, Carlos, porque eu próprio acessei esse negócio de vidas passadas, não pelo... tudo eu experienciei primeiro, Carlos, para depois eu trabalhar com as pessoas. E eu digo para você, é coisa incrível, Carlos, incrível. Eu vou contar uma situação rápida para vocês. Por exemplo, meu filho, Carlos, uma semana antes de nascer, eu vi uma criança, e a criança disse para mim, ó, pai, eu tô vindo. Passou uma semana, Carlos, quando deu no hospital, que meu filho nasceu, a mesma criança que eu tinha visto estava lá no hospital. Eu saí com os cabelos dessa altura aqui, porque você realmente não tem explicação para isso. Então, realmente, Carlos, eu tudo, claro, a gente no contexto, mas eu acredito muito nisso daí, Carlos, e eu acho que é possível sim. E a terapia regressiva, você vai direto naquele ponto-chave que está acontecendo. Legal. Mais uma vez, só mostrando aqui para o pessoal, quem quiser entrar, ó, eu recomendo, tá? Quem gosta dessa questão de regressão, ó, esse livro é muito show de bola. Agora eu vou ler aqui, a gente já está chegando ao fim dessa live, viu? Já estamos quase 1h30 aí. Ó, tem um pequeno... Senão o nosso convidado aí vai ficar com a garganta seca aí, de tanto falar. E aí já deixo o convite, Emerson, já deixa o convite aí, para a gente estar depois, se você quiser voltar aqui, e eu sei que seu tempo é corrido, conseguir um espaço na sua agenda foi difícil, mas está voltando para a gente falar desses assuntos, tá? Esse assunto é um universo muito legal, então tem muita pergunta e a gente pode fazer uma segunda etapa, né? Eu já deixo o convite aberto aí. Ó, Síndrome de Estocolmo. Então, vou ler um textinho aqui, onde o sequestrado ou a sequestrada se apaixona pelo sequestrador. Na abdução também, o abduzido, de alguma forma, passa a gostar do abdutor. Outras ficam com medo, outras abduções têm a impressão que estão sendo... As pessoas têm aquela impressão que estão sendo observadas, ficam com medo. Então, a síndrome do abduzido ocorre quando uma pessoa obtém prestígio com a abdução e quando o evento vai caindo em esquecimento, essa pessoa pode até ocorrer a vontade dela simular ou imaginar um novo caso para adquirir aquele momento de fama. Então, seria isso uma pegadinha do ego? Porque, assim, eu vou falar para vocês, pessoal, vocês são... Aqui, a Máquina de Mistério é uma família. Às vezes, vocês sabem que eu faço pesquisa de campo e já deixei várias vezes, ou de levar para trazer para o canal, ou de não entrevistar a pessoa, porque ela estava se sentindo um astro de Hollywood. Porque ela viu uma nave, porque ela teve um contato. Existe, não é brincadeira. Eu presenciei várias vezes, e assim, eu já ouvi história de gente que cobra.
Então, assim, isso aí tá totalmente fora. Eu uso aquela expressão, deixo falando sozinho, não me interessa esse tipo de situação, mas existe, Emerson, é uma pegadinha do ego. O que é isso? É necessidade? A pessoa se acha especial? O que acontece? Tem muito isso, Carlos, muito. Principalmente, Carlos, como eu trabalho com esse negócio de meditação, e daí tem um processo que os yogis chamam de iluminação. Então, a galera entra aí também, Carlos, nesse negócio de física quântica, espiritualidade, e começa a inventar um monte de coisa, que você vai se iluminar, que você... Realmente, Carlos, e tem coisas que a mente cria, que eu vou dar um exemplo para vocês. Veio uma mulher, ela me procurou, ela disse assim, ô Emerson, tem como eu ver o meu marido morto na hipnose? Eu disse para ela, olha, é estados alterados de consciência, tem coisas que é memória, isso daí é muito complexo de mexer, vai depender da tua sensibilidade. Eu disse, mas para que você quer ver ele morto? Ah, Emerson, tocou, esse desgraçado aí, ele não me deixou nenhum dinheiro, eu tô odiando ele, você veja, Carlos. E daí, no outro dia, Carlos, essa mesma mulher colocou lá no Facebook dela, ai, meu amor, que saudade que eu estou de você, você me faz falta. Você veja como que a mente dela começa a criar essas coisas. Assim como tem pessoas também, Carlos, podem ver, às vezes tem o marido que bate na esposa e ela tá junto porque realmente ela gosta de apanhar. Tem, Carlos, a mentalidade das pessoas cria muita coisa. Tem amigos meus que eles mentem, acreditam na mentira deles e realmente você fica bobo. E daí o Hickler dizia isso, Carlos, uma mentira dita várias vezes, passando de 100 vezes, se torna verdade. E eles estão acreditando, Carlos, que realmente está ali. Então, o bacana também, Carlos, numa hipnose regressiva, você já vai observar também se ele está criando memória. Se o hipnoterapeuta for bom, o cara vai perceber, Carlos, não, e começa a misturar nome, mas você vê na hora, Carlos, você tem técnicas que você usa que você consegue ver. E daí, como eu falei, tem essas coisas, Carlos, que realmente não são da mente humana, vai além do intelecto e ali realmente tem alguma verdade. O Emerson, peraí que eu tenho várias perguntas aqui para a gente já ir, senão você vai... a Patrícia Maluli, ela quer saber de você se é possível comandos dados na cabeça da pessoa através das mãos. Eu não entendi se é através de energia ou do toque, né? Mas... Mas isso daí, quer ver, Patrícia? Até, por exemplo, assim, o reiki, a cromoterapia, eles são indicativos de um campo de energia. Como o nosso corpo realmente ele é feito de átomos, Patrícia, a tua intenção ele pode manipular, assim como existe muito aqui no sul, Carlos, o que a gente chama de benzedeiras, que você leva a criança lá, às vezes a criança sem dormir 2, 3 semanas, e é incrível como elas passam a mão na criança e a pessoa realmente se sente bem. Então, assim, Patrícia, não deixa qualquer um também tocar na tua cabeça, porque a gente não sabe a intenção da pessoa. Existem pontos de energia, eu creio nisso, que é os chakras. Então, ela pode mexer, dependendo da intenção, ela pode realmente fazer bem para a tua vida, ou a gente não conhece, né, Carlos, ou pode realmente fazer mal para você. Ela vai acabar te sugando psicologicamente, mas isso daí existe, essa imposição de mãos aí, ela vem do mesmerismo, que é a hipnose lá do Antigo Egito também, Carlos, do mesmerismo, passes mesméricos que são usados em centros espíritas e realmente pode levar também a pessoa em transes sonambúlicos e estados alterados de consciência. Então, essa imposição de mãos, realmente, para mim, existe explicações científicas disso, é difícil, mas você tratando em clínica, por exemplo, você vê que tem uma melhora significativa na vida da pessoa, que você não diz uma palavra, simplesmente faz passes, que a gente chama de passes magnéticos, e a pessoa melhora 100%, Carlos. Agora, só mais já está acabando, é que não tem fim aqui. Como é que o Emerson... O Emerson, pode uma pessoa confundir uma abdução com uma paralisia do sono? E como, né, na verdade... também, Carlos, quer ver? Só complementando, na verdade, a pessoa, de repente, acreditar tanto como
como é que investiga isso? Como é que o hipnólogo vai chegar lá e falar, será que teve paralisia do sono ou será que ela foi abduzida realmente? Porque, Carlos, é assim, ó. Deixa eu pensar como é que eu vou explicar para vocês. A paralisia do sono em si, Carlos, ela é um começo de uma projeção astral. Quando você tem essa paralisia do sono, se você não tiver medo, Carlos, você pode se imaginar simplesmente saindo do corpo. E quando você tem essa imaginação, Carlos, você sai do corpo e você começa a ver as coisas ali, você vê o teu corpo, você vê, só que você não pode se assustar. Assim como também, Carlos, você pode ir para o mundo onírico, esse mundo dos sonhos, onde ali pode acontecer esse sonho lúcido que a tua mente está criando. A diferença da paralisia, Carlos, se você sai de uma projeção astral, você está nesse mundo físico. Mas agora, se você está dentro do mundo onírico, mundo dos sonhos, você está dentro da tua mente, e dentro da tua mente pode se criar coisas. Assim também, Carlos, como tem nesse mundo onírico dos sonhos, tem comunicações também, o que eles chamam de seres espirituais. Porque qual é a diferença desse mundo dos sonhos e do mundo real? A gente pensa que pelo estado de vigília nosso ser maior, esse é o real, o mundo dos sonhos é menor. Mas, Carlos, eu te digo para você, é só uma dimensão mais sutil e realmente pode acontecer. Só que daí vai você interpretar, por exemplo, a mente da pessoa está criando, você vai sonhar com coisas do teu dia a dia, com coisas sem nexo, com baboseira. Ou pode realmente haver comunicações ali com esses seres, Carlos. Pode haver, sim. Se uma pessoa, Emerson, tem, por exemplo, ela imagina ali que está passando algum trauma, algum tipo de problema, e ela, como ela procura um bom hipnoterapeuta, como é que eu vou falar? Como é que ela procura um bom profissional, né, nessa área? Carlos, primeiro você vai sentir muito isso, sabe, Carlos? Você vai ter que usar muito a tua intuição. Porque, que nem eu disse, Carlos, assim como tem pessoas bem intencionadas, tem pessoas mal intencionadas. Eu conheço gente aí, Carlos, claro que a gente não vai falar nomes aqui, mas os caras, eles têm cultos religiosos, eles ganham muito dinheiro e eles fazem curso de hipnose com amigos meus. E eles são muito mal intencionados, porque deles criam gatilhos, Carlos, eu posso dizer para você, ó, essa caneta aqui é abençoada, eu posso te vender a caneta por 50, 100 reais, você acredita nisso e acaba mudando a tua vida. Então, Carlos, para você encontrar um profissional muito bem qualificado, é muito difícil, Carlos, até em cursos de hipnose que eu fiz, teve cursos, Carlos, que realmente esses cursos não são baratos, cursos de 3 mil, 2 mil, R$ 1.000, Carlos, que realmente eu joguei meu dinheiro fora, que eu vi ali que era só enrolação. E daí, depois que eu fui estudar, eu consegui alguns online que realmente de profissionais que estudaram fora do país. É muito complexo, Carlos, para você realmente pegar. Assim como um profissional, se você vai pegar um psiquiatra, um psicólogo, um médico bom, é bem complicado, Carlos. Tudo que eu passo para as pessoas, o mais legal é que foi realmente, Carlos, uma experiência minha desde a regressão, de projeção, com a meditação. Aí, Carlos, eu acabei mudando o meu mental e funcionou para mim, funcionou mesmo. Até eu acho que tinha outra pergunta ali, né, Carlos? Outra pergunta, será que passou? Eu acho que passamos uma, Carlos. Eu coloquei aí, deixa eu ver. Do Samuel ali, ó. Colocou, do Samuel. Tá, eu sempre fiquei em dúvida se regressão hipnótica realmente funciona, mas conheço pessoas que passaram por sessão hipnótica e afirmam que realmente funciona. É uma observação que ele está fazendo. E, assim, Emerson, tem 1 milhão de perguntas, mas eu vou parar por aqui. Já estamos com 1h35 já de live, e eu já deixo o convite, se você tendo tempo, quiser voltar para nos fornecer tanta informação sobre esse tema muito fantástico, porque se a gente ficar perguntando aqui, vai uma noite inteira, não dá realmente para falar tudo. Só lembrando que o Emerson, ele veio aqui gentilmente
ele está aí a contribuir com as informações. Eu estou passando aqui, deixa eu ver, estou passando aqui deixa eu pôr seus contatos aqui, Emerson, para o pessoal que quiser perguntar alguma coisa ou fazer um contato contigo. Deixa eu só ver aqui, são tantas, aqui, ó. E agradeço, Emerson, imensamente a sua presença. Você foi muito legal ter vindo aqui. A gente tem conversado já há algum tempo. Já considero você um amigo. Já faz parte aí da família Máquina de Mistérios. Espero tê-lo novamente aqui. E se você quiser deixar aqui, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Oi, Dineu, boa noite. Dineu, obrigado pela presença. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. E deixar a bola para você, o Emerson, dar suas considerações finais, falar com o pessoal aí do chat, se tiver mais alguma pergunta, você puder responder. E agradeço mesmo. Mas eu que tenho que agradecer você, Carlos, e ali, só respondendo, Samuel, realmente funciona mesmo. Você não precisa fazer uma regressão para você tratar traumas, tá? Não precisa. Você trabalha só na mente subconsciente da pessoa ali, você já ressignifica, não precisa em si da regressão. Mas eu que te agradeço, Carlos, e foi uma honra participar com você, e vamos combinar mais vezes, até dá para a gente combinar, Carlos, qualquer hora, de fazer uma regressão ao vivo, a gente combina, eu convido um amigo meu para o pessoal ver realmente como é que funciona a terapia de regressão. E vai que a gente pega a sorte que essa pessoa é um abduzido, né, Carlos? Nossa, é verdade. Aqui o Samuel está falando assim, o cara da Kombi, tá. Então, o Emerson, eu só vou anunciar, então, ó, o Emerson veio aqui, show de bola com a gente. Eu vou estar, espero, assim, tê-lo. Eu sei que você está disposto, a gente vai combinar de você fazer essa nova live. E eu já vou anunciar, como eu tinha te falado, a presença da doutora Mônica Borini, que é psicóloga, pesquisadora dos fenômenos OVNI, e suas ramificações. Ela é fundadora da Exopsicologia, em 2014, do Congresso de Psicologia. Ela tem uma clínica onde ela atende abduzidos, e aí sim, nesse caso, a especialidade dela é tratar com abduzidos. Então, o Emerson veio aqui gentilmente, já nos iniciou aí nessa coisa da hipnose, vai voltar aqui para falar. Então, assim, a gente vai ter bastante tema aí, com esses profissionais que conhecem muito, para poder estar ajudando, porque, Emerson, eu ouço, e até o convite foi feito, porque assim, eu fico ouvindo as pessoas, abduzido, hipnose e tal, mas eu percebo que nem todos têm acesso a essa informação que você está trazendo para nós. A gente não tem, né? É difícil ter um tempo aí com um hipnoterapeuta que venha falar, é assim, pode ser feito. Então, eu acredito que muita gente ficou contente aí com essas informações que, ao meu modo de entender, vale ouro. Muito obrigado, pessoal do chat. Valeu aí pela presença. Então, pode falar, Emerson, vamos lá. Mas obrigado você, Carlos. E a hora que quiser também, Carlos, hoje eu acho que provavelmente também não dá tempo de fazer, mas a gente faz na próxima, Carlos, também uma hipnose para o pessoal ver como é que funciona, para colar a mão, porque o pessoal hoje em dia eles pensam assim, Carlos, uns acreditam, outros não acreditam. Pessoal, que a gente tem que entender, a hipnose é ciência, a hipnose não é acreditar ou não, hoje em dia é fato a hipnose. Realmente você tem estudo científico no Google Científico, hospitais usam, alguns médicos já fizeram curso comigo, outros dentistas, realmente funciona a hipnose sim, ela é um fato, e ela está aí como uma ferramenta para auxiliar as pessoas, e vai muito profundo. E daí a gente vai começando a acessar essas informações também, Carlos, que são muito importantes, a gente ter um estudo muito sério. Só vou jogar uma pimentinha nesse negócio, tem político que usa, viu?
Tem. Isso daí tem. Pode te deixar para uma próxima, porque o canal é focado no... Vamos deixar, viu, o Carlos? Mas aqui, tem, não tem? Que vão fazer. Tem. Tem alguns, Carlos, que estão indo fazer fora, porque tem amigos meus. Todos os cursos de hipnose, Carlos, a gente combina assim com os hipnoterapeutas, e no final a gente bater uma foto do cara, né? Porque dependendo para que você vai usar isso aí. Mas daí eles não querem bater, Carlos. Então, a gente já faz assim, ó, se você vai fazer o curso, você é obrigado a bater uma foto. Então, alguns estão indo para Portugal, fazer curso de hipnose, tem que tomar muito cuidado, Carlos. Tem uma hipnose aí que a gente chama de verbal, linguística, aí, a voz hipnótica, Carlos, e a galera se prevalece disso aí. Às vezes você vai botar no cara e não está vendo que está hipnotizado. Tem discursos de indução, né? Tem discursos, tem livros nessa área que relatam alguns discursos, inclusive americanos, com total indução da massa. É muito legal esse assunto. Então, pessoal, tem mais alguma coisa, legal, meu amigo Emerson, para falar? E eu acho que era isso, Carlos. Da próxima a gente faz um teste de hipnose, vamos colar a mão do pessoal, vamos brincar com uma regressão aqui, quem sabe a gente já brincando com essa regressão e, Carlos, a gente encontra alguma coisa, daí o pessoal tem uma noção clara como é que funciona, ao vivo mesmo. Eu posso convidar uma pessoa, era bom se aquele abduzido viesse, Carlos, só que eu acho muito difícil, porque ele veio já escondido fazer a terapia na clínica, mas enfim, a gente faz uma regressão de memória e vai vendo como é que funciona. O pessoal tem uma base. Agora, se tiver algum abduzido aí, ó, o contato, nem sempre o Emerson está disponível, é corrido, para falar que esse moço aí foi difícil, viu? Ele trabalha muito, então, assim, tá aí o contato dele, se tiver algum abduzido aí queira conversar, tá aí. E eu te aguardo, muito obrigado, Emerson. Pessoal do chat, ó, vocês sabem o quanto eu gosto de todos os meus seguidores, já passamos de 1000 aí, obrigado mesmo. Na próxima live eu vou estar sorteando aqui do meu amigo Francisco, tá? Ele mandou um para mim autografado e um para sortear para vocês. Tá bom? Obrigado, galera. Até mais, tá? Que bacana. Obrigado. Tchau. Até, Carlos. Um abraço.